Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema Ano Novo, Novo Recomeço, agora a parte 2. Quando a gente pensa em Ano Novo, a gente pensa em renovações de objetivos, votos, compromissos, alvos, para o ano que vai surgir. Mas antes é necessário fazer um balanço, né, de como foi o ano, daquilo que alcançamos, que chegamos perto, daquilo que nem de longe passamos, e refletir. Mas não se desespere, mais um ano se inicia, e com esse ano mais uma chance de você estabelecer alvos mensuráveis, alvos que você realmente possa cumprir, para que a sua mente e o seu coração não se desanime com aquelas coisas impossíveis que muitas vezes a gente diz que vai fazer, sem antes mesmo fazer o mínimo. Por exemplo, como correr uma maratona de 5 quilômetros, se você não começou a correr semanalmente, diariamente, 1 quilômetro. Então, coisas desse tipo, né? Mas a palavra de Deus, que é o nosso guia do viajante, né? Nossa bússola do navegante, a nossa regra de fé e prática nos dá orientações sobre aquilo que Deus refaz ou recomeça, nos dando aí novas perspectivas, chances e oportunidades, coisas que o próprio Deus renova em nós. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, nesse tema, Ano Novo, Novo Recomeço. Porque, graças a Deus, Ele tem o objetivo de renovar em nós diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, alguns propósitos gloriosos, preciosos, e é sobre isso que eu quero falar com você. Então, em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, pois nós vamos ver sobre aquilo que Deus renova em nossa mente. Antes de irmos para a prática, nós precisamos ter bem claro na nossa mente e no nosso coração aquilo que precisamos fazer e por quê. Aí, então, nós vamos estar colocando na prática do dia a dia, até que se torne um hábito, algo que realmente molde a nossa vida, que faça parte do nosso caráter, que, como diz alguns atletas, entra no nosso sangue, né? E aí a gente começa a fazer de forma mais automática, natural e espontânea. Bom, tendo isso em mente, vamos aqui para o nosso texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando olhamos para esse texto, a primeira coisa que devemos entender que é um rogo do apóstolo Paulo pela igreja que estava em Roma, pelos discípulos do Senhor Jesus, ou seja, por mim e por você, se assim somos discípulos do Senhor. E o rogo é mais do que uma oração. O rogo é um clamor, com humilhação, com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra do Senhor. Um rogo é um clamor forte, contundente, daquilo que de fato importa. É uma maneira de chamar a nossa atenção para aquilo que realmente é importante. Então, isso é o rogo na Bíblia. É um clamor forte e contundente para aquilo que de fato importa. Tá certo? Então,
o que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção é justamente para aquilo que Deus quer renovar em nós. Deus renova em nossa mente para uma adoração que seja em espírito e em verdade. Então, o que o Senhor quer renovar nesse início de ano, né? A sua mente para a adoração, a fim de que a sua adoração seja em espírito e em verdade. Em verdade, nós sabemos, de acordo com aquilo que está na palavra, em ordem, decência, né, com ordem, com decência, e em espírito, aquilo que vem do íntimo, do interior, transformado pelo poder de Deus. Um coração grato, uma vida que se alegra no Senhor, nas entranhas, né, naquilo que é o mais íntimo do ser humano, em louvor, em adoração, em serviço a Deus. Portanto, para um culto racional, ou seja, com entendimento. Você já parou para pensar que você pode agradecer a Deus por coisas concretas e reais que Ele fez na sua vida durante esse ano? É só parar e pensar, analisar, fazer aquilo que geralmente as emissoras, né, as mídias de comunicação fazem, uma retrospectiva, colocando não só de um lado as coisas ruins, mas colocando do outro lado as coisas boas, e como Deus supera as coisas ruins pelas coisas boas, ou como mesmo das coisas ruins, Deus traz ensinamentos, Deus traz verdades, Deus traz coisas das quais precisam ser, que precisavam acontecer para chamar a nossa atenção para uma realidade a qual estávamos ignorando. Então, se você analisar dessa perspectiva, você vai ver que Deus fez coisas maravilhosas nesse ano, independente das perdas, né, irreparáveis que tivemos. Estamos vivos e podemos fazer diferente e melhor tudo aquilo que fizemos diante da dor e do sofrimento. Então, o Senhor, além de renovar a nossa mente para um entendimento e um culto mais em espírito e em verdade, Ele também renova a nossa mente, então, para um serviço de adoração no próximo ano. Por quê? Porque temos o que agradecer. Estamos vivos, o Senhor tem cuidado de nós, suprido o pão de cada dia, mesmo que nos falte algo que julgamos ser importante, o Senhor, de uma forma sobrenatural, muitas vezes, está suprindo aquilo que é essencial, o básico e necessário, o pão nosso de cada dia. Bem, o serviço, então, é sempre um chamado de Deus para renovarmos as nossas forças e adorá-lo no ano que vai surgir. Através do nosso serviço de adoração, isso podemos realizar de diversas maneiras, seja no culto, seja no serviço, seja na nossa vida, seja no nosso trabalho secular. Quando estamos produzindo algo que é bom, que traz bem, o bem para as pessoas, o nosso Deus está sendo glorificado com a nossa adoração. Bem, Deus também renova nossa mente para sermos moldados conforme o caráter de Cristo, e não conforme esse mundo. Olha só o que diz o versículo 2, e não sede conformados com este mundo. Então, Deus renova a nossa mente para não sermos moldados ao mundo e seus valores mesquinhos, egoísta, anti-Deus, anti-bíblico, anti-família. Percebo que o apóstolo Paulo já via esse combate, do mundo, das coisas do mundo e seus valores antagônicos aos valores de Deus. Nós vemos no mundo discurso de ódio, nós vemos na Bíblia um discurso de amor, de perdão, de salvação. Nós vemos no mundo disputas pelo poder, nós vemos na Bíblia disputas pelo serviço. Aquele que serve mais, esse sim, está se colocando em lugar mais elevado. E nós podemos servir a Deus com aquilo que Ele nos dá, o dom que Deus deu a cada um, o talento com o qual nascemos,
recebendo também das mãos de Deus na nossa própria formação, ali no nosso DNA, talentos naturais que podemos usar para a glória de Deus. Deus renova a nossa mente para experimentarmos o que realmente é bom, perfeito e agradável, a vontade dele. Então, o Senhor renova a nossa mente para podermos entender quais são os seus propósitos eternos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida no ano que vai nascer, no ano que vai surgir? Qual a expectativa de Deus para a minha vida nesse ano que vai começar? E, por falar nisso, saiba que Deus não vai exigir nem querer mais além daquilo que você pode dar. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que temos limitações naturais. Ele sabe das nossas fraquezas espirituais. Mas, ainda assim, Ele espera de nós, de cada um de nós, algo que só nós podemos dar. É com isso que Deus conta, no sentido de é com isso que Deus vai trabalhar na sua vida. Deus não vai exigir de você aquilo que você não pode dar, mas com certeza Ele quer de você aquilo que você pode dar. Tá certo? Pense nisso. É o que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, para entendermos essas questões. Pois ao entendermos essas questões, nós teremos a mente renovada de acordo com a vontade de Deus. E quando nós experimentamos a vontade de Deus, nós vamos ver que ela é agradável, perfeita e boa para cada um de nós. Mas também o Senhor, nesse novo ano, quer renovar sobre nós o nosso interior. Deus renova o nosso interior. Vá comigo agora para 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ver os versículos 16 até o capítulo 5, versículo 1. E diz assim, 2 Coríntios 4, 16 a 5, 1. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele está falando aqui sobre esperança, aquilo que a gente não está vendo, mas que virá, e a gente está aguardando, pela qual a gente está indo em direção à esperança de Deus, que é uma viva esperança. E o capítulo 5, versículo 1 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, quando ele diz do homem exterior, da nossa casa terrestre, desse tabernáculo, edifício, né? Ele está usando uma metáfora para o nosso corpo, que com o passar do tempo, cada ano que vem, vai se deteriorando, né? Nós vamos envelhecendo, vai nascendo menos células e morrendo mais células. Isso é o que nós chamamos de envelhecimento, né? Na ciência, biologicamente falando. Então, percebam que o Senhor sabe dessa nossa realidade, dessa nossa condição inexorável. Estamos morrendo, essa que é a verdade. Cada ano que passa é um ano a menos, né? Para a nossa vida. Mas, veja bem, o Senhor também tem aí uma promessa maravilhosa de uma renovação interna daquilo que é o interior. Porque mesmo que os anos vão se passando, nós vamos acumulando experiências e podemos tirar proveito disso. Mas o Senhor diz, mesmo que os anos venham e o homem exterior, o nosso físico, está se desfalecendo, por outro lado, o Senhor está renovando a parte interior das nossas vidas. Isso é muito importante. Deus renova o nosso interior, ou seja, a vida espiritual, mesmo em detrimento da vida física. Então, aquilo que parecia apenas uma perda, né, da perspectiva física, material, para nós traz uma perspectiva
espiritual de renovação, de ganho. Não há essa perspectiva no mundo, naqueles que não têm a questão da espiritualidade voltada para Deus e a sua palavra. É só perda. Os anos só trazem experiência e, no máximo, isso. Mas é perda de vigor, é perda disso, é perda de saúde, é perda daquilo. Porém, o que a Bíblia está mostrando para a gente é que mesmo que mais um ano esteja chegando e com ele o peso, né, da deterioração do nosso físico, o nosso interior está se renovando de forma muito gloriosa, né? Se renova de dia em dia. A cada dia, o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos plenamente uma vida espiritual. E mais, está nos dando uma promessa maravilhosa de eternidade, de imortalidade, por meio de um corpo glorificado. É isso que ele diz, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna nos céus. Essa é uma promessa maravilhosa, de que não para aqui, não termina aqui, não acaba aqui, não é o fim. Há uma eternidade que se descortina diante dos nossos olhos e um corpo glorificado que o Senhor demonstrou claramente através da ressurreição de Jesus Cristo. E com o seu corpo glorificado, ele pôde atravessar paredes e de um lugar para outro lugar instantaneamente. Isto é o que Deus tem prometido para mim e para você também, para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, além da certeza de que todo sofrimento aqui não se compara com a glória eterna, com o peso de glória que teremos, algo que transcende a nossa vida, que é temporária, que é efêmera neste mundo. Deus descortina para nós a eternidade, num corpo glorificado, não feito por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. E, por último, eu quero dizer também que Deus renova sobre nós o seu Espírito. Como tudo isso é capaz, né, de ser realizado, a nossa mente, o nosso coração e o nosso interior, através da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu convido você para lermos Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7, que diz: Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, o Salvador nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deus renova sobre nós o seu Espírito. O Deus Espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, renova sobre nós a nossa vida, o poder de Deus. E aí o versículo 6 diz que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quem garante essa renovação de mente, de espírito, né, do homem interior, o próprio Deus, através do seu Filho Salvador e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando olhamos para esse texto, nós vemos a obra regeneradora, transformadora de Cristo em nós. Também nós vemos a forma abundante do amor de Deus manifestado em graça, em poder. Ele chama aqui no texto de benignidade e amor de Deus. E isso provoca em nós a justificação, né? A doutrina da justificação. Nós saímos de um lado antagônico a Deus para o lado de Deus. Né? Agora somos filhos de Deus, amigos de Deus. E ele tem um propósito: renovar o seu espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver intensamente, no ano que surge, todos os propósitos gloriosos de Deus.
daquilo que Deus quer para nós. E ele fala isso dizendo que nós fomos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, vivemos plenamente aqui, olhando para a esperança da vida eterna, aguardando essa coisa que vai acontecer. É por isso que chama-se esperança. Mas não a esperança que o mundo dá, pois a esperança do mundo pode morrer. Não. A nossa esperança é uma viva esperança e uma esperança da vida eterna. Não podemos nunca, jamais nos esquecer disso. Que o eterno Deus de Israel nos abençoe ricamente através da sua bendita palavra. Se Deus falou ao seu coração, não deixe de dar um joinha, né, nesse vídeo. Também compartilhe com outras pessoas que talvez precisam ouvir essa mensagem sobre esse novo ano, esse recomeço de Deus na nossa vida mental, emocional e espiritual. Tá certo? Depois de terminar esse vídeo, não deixe de deixar o seu comentário lá na parte dos comentários. Deus abençoe a todos e shalom, um feliz ano novo com as bênçãos de Deus.